A paz do Senhor Jesus seja contigo. É um prazer estar aqui mais uma vez para podermos compartilhar, poder mencionar um pouquinho da palavra de Deus com a sua vida. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre ser servo e ser obediente, relacionado com um trecho da palavra que está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel era um jovem temente ao Senhor, íntegro, obediente a Deus. E nós temos muito que aprender, assim como várias outras passagens com toda a palavra do Senhor, que sempre nos ensina, que sempre nos adverte. Mas nós temos algo especial para aprender com Daniel relacionado à obediência e a ser servo. Conta-nos a palavra do Senhor que Daniel, dentre outros jovens, foram escolhidos para estarem ali durante 3 anos, numa espécie de um curso, para aprenderem todos ali os protocolos do palácio, para servir ao rei. E um dos critérios que o rei estabeleceu para que fossem escolhidos esses jovens era que fossem jovens de boa aparência, jovens perfeitos, saudáveis, inteligentes, mas que também fossem jovens ali comprometidos, que fossem íntegros. E dentre eles foi selecionado ali Daniel e mais 3 amigos. E aqui logo no capítulo 1, que nos relata, de maneira mais detalhada essa história, te convido depois a fazer essa leitura, conta que ao chegarem ali, eles foram apresentados, as comidas reais que o rei ordenou que fosse servido a eles. E no versículo 8 do capítulo 1 diz assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Daniel era um jovem que obedecia os mandamentos do Senhor. E de acordo com a lei do Senhor, de acordo ali com os judeus, eles não deveriam comer daquelas comidas, daquelas iguarias, beber do vinho que era servido no palácio. E Daniel, de uma maneira ousada, ele se impôs. E aqui na minha tradução, tem outras traduções que dizem outras palavras, mas o sentido é o mesmo. Que na minha tradução diz que ele decidiu não se contaminar com as iguarias daquele lugar. Então nós podemos observar que obedecer ao Senhor é uma decisão. Ele estava debaixo de uma autoridade, que era a autoridade real, mas ele não se importou com a opinião do seu superior, com a opinião do rei e de todos os outros oficiais que estavam naquele lugar. A Daniel somente importava a opinião do Senhor. Ele servia a Deus e, mais do que servir, ele obedecia a Deus. E nós podemos avaliar aqui uma diferença entre ser servo e ser obediente. Analisando a origem da palavra servo, servo vem de servir, e de escravidão. O que nos remete? Que servo é aquele que talvez serve, pode até servir de coração, de boa vontade, com boa aptidão, mas talvez possa ser somente um serviço feito por obrigação. Agora, obediência é aquilo que nós fazemos com o nosso coração, quando nós decidimos a obedecer ao Senhor de verdade. E isso nos leva a uma reflexão. Como eu refleti bastante durante esses dias. Temos sido servos, apenas servos, ou servos filhos, mais que servos, filhos obedientes. A palavra do Senhor em João, capítulo 14, versículo 15, nos diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Nós podemos observar aqui 3 situações da nossa vida com Deus, que nós devemos decidir obedecer, que nós devemos ter intimidade e confiança com Deus, confiança em Deus. Só que todos esses 3 pontos, um é ligado ao outro.
Nós só conseguimos obedecer a quem realmente nós servimos, confiamos e temos intimidade. É algo bem diferente. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus para chegarmos a esse ponto que Daniel chegou, de obedecer a Deus, de decidir obedecer a Deus, sem se importar com as circunstâncias que iriam ocorrer dali para frente. Ele estava simplesmente obedecendo a uma lei real, né? Isso poderia trazer a ele consequências, mas ele não se importou com isso. Por que Daniel não se importou com isso? Porque ele conhece o Deus a qual ele estava decidindo obedecer, a qual ele obedecia. Nós, será que verdadeiramente conhecemos o Deus que nós servimos e que nós devemos obedecer? Obedecer a Deus de todo o nosso coração, obedecer a Deus com todo o nosso amor. Aqui, como a palavra nos diz, né? Se nós amamos, nós obedecemos. Será que nós realmente estamos demonstrando o nosso amor ao Senhor e obedecendo ao Senhor como verdadeiramente devemos obedecer? Ou será que temos sido apenas servos superficiais, que às vezes cumprimos as nossas obrigações com o Senhor? Nós precisamos estabelecer uma vida de intimidade, uma vida de confiança. A palavra do Senhor em 2 Timóteo diz que eu sei em quem tenho crido. Daniel obedecia porque ele sabia, ele conhecia o Deus em quem ele cria, ele sabia que aquele Deus em que ele estava decidindo obedecer seria o Deus que iria livrá-lo, como livrou, de todas as situações, de todos os percalços que viriam para frente. Mas nós só conseguimos fazer isso se nós desenvolvermos uma vida de intimidade com o Senhor. Quando nós desenvolvemos uma vida de intimidade, de comunhão, logicamente estabelece uma relação de confiança. Eu sei em quem tenho crido, e logo depois em Efésios nos diz que Ele é poderoso para fazer mais, infinitamente mais, do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então nós precisamos desenvolver essa relação de intimidade. Como que nós desenvolvemos? Através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum, através da nossa vida diária com Deus. Nós só conseguimos ser amigos íntimos daquelas pessoas com quem nós conversamos todos os dias, com quem nós relacionamos ali e trocamos as nossas experiências, as nossas intimidades, os nossos segredos. E assim é com o Senhor. É com Ele que nós devemos todos os dias estabelecer essa relação de intimidade e confiança, que consequentemente irá gerar em nós essa segurança, essa ousadia, essa autonomia que teve Daniel em obedecer a Deus. Então eu te convido mais uma vez a refletir. O que você tem sido? Apenas servo? Aquele que faz por obrigação? Ou obediente? Aquele que ama a Deus de todo o coração e o obedece, independente das circunstâncias. Medite nessa palavra, reflita na palavra do Senhor, né? Ela é o nosso alimento diário, o nosso sustento, para conseguirmos firmar esses pontos de relacionamento com Deus. E quem obedece tem as suas recompensas, né? Certo é que quem obedece de todo o coração não obedece para querer nada em troca. Obedece pelo fato de saber, né, que está obedecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas e que a vontade dele para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Mas em Deuteronômio capítulo 28, tem lá uma lista das bênçãos que são alcançadas àqueles que obedecem e das maldições daqueles que não obedecem ao Senhor. Então faça a sua decisão, faça a sua escolha, decida pela melhor parte, decida obedecer e honrar ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus possa ter falado poderosamente ao seu coração. Compartilhe essa palavra. Eu espero que muitas outras vidas possam ser alcançadas e motivadas a obedecer a Deus, a obedecer aos mandamentos do Senhor, assim como nos ensina a palavra dele. Que Deus te abençoe nessa hora, em nome de Jesus.